Tudo bem? Eu sou o Marcos, mais uma vez bem-vindo a esse canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Esse é o nosso vídeo de número 6 e nós vamos tratar hoje sobre homossexualismo. Nós vamos direcionar esse vídeo a cristãos. Então, primeiro você pode encontrar aqui embaixo as referências do texto na Bíblia, os textos na Bíblia que tratam a respeito de homossexualismo. As referências são Romanos 1, capítulo 1, versículo 26, 1 Coríntios 6, 9, Levíticos 20, 13 e Levíticos 18, 22. E a primeira coisa, eu vou tentar fazer esse vídeo e falar em tópicos que eu acho que vai ficar mais fácil. Serão, se não me engano, 9 tópicos a respeito desse assunto. Primeira coisa, então, o primeiro tópico é a Bíblia sim trata a respeito da prática homossexual. Os textos estão aí, que a gente já citou. Mas o que a gente pode dizer é que a prática homossexual não é uma invenção da nossa geração. Isso não aconteceu nos últimos anos, ou no último século, na verdade. A primeira referência bíblica que a gente tem a respeito de homossexualismo está no livro de Gênesis, e é a respeito de Ló. Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra, duas cidades na verdade, mas ele morava ali naquela região, e Abraão morava em outro local. Eles decidiram se separar um pouco antes disso. E a Bíblia diz que Deus foi realmente investigar a respeito dos pecados que Sodoma e Gomorra estavam cometendo para destruir aquela cidade por causa dos seus pecados. E ele enviou 2 anjos para a cidade de Ló, e Ló recebeu esses anjos na casa dele. E a Bíblia relata que os moradores daquela cidade começaram a pressionar Ló para que ele entregasse os anjos para os moradores, para que os moradores pudessem abusar dos anjos. E os anjos estavam em forma de homem, é o que descreve a palavra, Então é o primeiro relato de uma sociedade que realmente praticava o homossexualismo, tinha prática homossexual embebida na sua sociedade, aceita com uma certa amplitude, A própria sociedade aparentemente formalizava isso, forçando talvez pessoas ou viajantes ou peregrinos naquela cidade em práticas homossexuais até forçadas. Essa é uma referência, existem outras no Velho Testamento. Existe também Paulo falando disso no Novo Testamento, como a gente citou aqui, pelo menos em 2 passagens no Novo Testamento, Paulo trata a respeito disso. E não só a Bíblia fala de homossexualismo, mas também a história por si só, ela relata a respeito da prática homossexual, como ela não é, de fato, uma invenção contemporânea. Até algumas pessoas dizem que na própria Grécia Antiga o relacionamento homossexual ele era tido como um relacionamento para prazer, e o relacionamento heterossexual tinha um único significado de procriação. Então, demonstrando que na verdade na Grécia Antiga o homossexualismo era muito praticado, era muito comum na verdade. Então, ou seja, o homossexualismo não é uma ideia nova, não é algo que está acontecendo agora. Sem dúvida nenhuma, a sociedade atual tem tratado isso de uma maneira bem distinta do que sempre tratou, uma aceitação muito mais ampla do que geralmente se era percebido antigamente, mas não é uma prática nova. Mas a segunda coisa, o segundo tópico, então seguindo nisso, primeiro o homossexualismo não é novo, a segunda coisa é Jesus, ele não tratou a respeito de homossexualismo diretamente na Bíblia. Então, se a gente pegar os evangelhos, que são os textos que falam a respeito da vida do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente não vai encontrar nenhuma referência explícita a respeito de homossexualismo. Jesus não encontrou um homossexual, não conversou com um homossexual. Na verdade, provavelmente ele encontrou com algum, mas a Bíblia não relata a respeito de uma interação com uma pessoa falando deste assunto explicitamente. Como a gente falou, o homossexualismo naquela época também era comum, então poderia ter sido o caso, mas não foi. O que a gente sabe que aconteceu foi que Jesus tratou sim do matrimônio, do casamento, e de uma forma, a partir de uma inferência a respeito do casamento, a gente consegue observar qual que é a visão a respeito do homossexualismo que a Bíblia relata e Jesus Cristo corrobora. Então, quando Jesus fala do casamento, eu faço aqui referência até ao nosso vídeo 4, que você pode assistir. O casamento ele é sempre tido na Bíblia relacionando um homem a uma mulher.
nunca um homem com homem ou uma mulher com uma mulher. Na verdade, isso é considerado na palavra em todos os aspectos como uma deturpação do projeto inicial do casamento, do matrimônio. Jesus Cristo cita quase que ipsis literis o texto de Gênesis capítulo 2, se não me engano, versículo 24, que diz: deixará o homem seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então é uma inferência muito objetiva a respeito do interesse de Deus na relação sexual ser heterossexual e não homossexual. Esse texto, por exemplo, serve de mesma referência ou de inferência para a gente entender a respeito da monogamia, porque que Deus e a Bíblia indicam que a monogamia, um homem e uma mulher, são a prática correta e não um homem e várias mulheres ou vários homens e uma mulher, né? Tudo está baseado nesses textos também. Então, a prática homossexual ela é condenada implicitamente nesse aspecto, demonstrando que o casamento é a forma que agrada a Deus e que Deus une as pessoas para terem relações sexuais. E um outro aspecto importante, então a gente saiu do ponto 2, né? Jesus Cristo não tratou objetivamente e diretamente a respeito disso, mas tratou indiretamente falando a respeito do que é o casamento. Mas na prática 3, no ponto 3 é o seguinte: a sociedade hoje, a gente vê que existe uma série de discussões em diversos países falando a respeito do casamento e de como o casamento deve abarcar conceitos mais amplos do que simplesmente homem ou mulher. Então, abarcar homem com homem, mulher com mulher e com alguma variação desse tipo. E o que a gente gostaria de deixar claro aqui é que o casamento, na verdade, não está sujeito a esse tipo de reinterpretação, porque o casamento não é uma instituição humana, né? Um homem não foram homens que criaram o casamento, a sociedade criou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus, e a sociedade, na verdade, reconhece a união entre um homem e uma mulher em algum momento na história, mas ela não cria isso, né? Na verdade, o casamento ali é pré-sociedade, não pós-sociedade. Então, tendo isso em mente, ele não está sujeito às variações de interpretação que outras coisas poderiam estar. Então, só porque a sociedade está dizendo que um homem e um homem podem se casar e fazer isso aí, a sociedade considera um casamento, e, portanto, eles têm direitos civis que são comuns ao que uma pessoa, um homem e uma mulher teriam, né, no casamento, isso não significa que isso é verdade, né? Então, por isso que os cristãos condenam e brigam, na verdade, brigam é uma palavra forte, mas lutam contra esse tipo de interpretação. O direito civil é uma coisa que pode ser assegurada a qualquer pessoa em qualquer circunstância, mas a redefinição do que é um casamento, isso não está na alçada da sociedade nem de governo, né? Está na alçada, sim, de quem criou a instituição, que foi Deus. E Deus criou como um homem e uma mulher, nada mais. Com relação agora partindo para o ponto 4, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento lidam a respeito do homossexualismo de forma completamente diferente. Né? Assim como não só como o homossexualismo, como em vários outros pecados, o Velho e o Novo Testamento lidam de forma diferente. Por exemplo, o Velho Testamento diz que a pena para a prática homossexual é a morte por apedrejamento, né? E a congregação ou a sociedade deveria apedrejar esses infratores, digamos assim. Mas diante do Novo Testamento houve uma mudança completa de como a sociedade lida com isso, e quem foi a pedra de esquina para essa mudança, ou a causa completa dessa reinterpretação de como agir, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente pode lembrar a respeito de como ele tratou a mulher adúltera, que também adultério também era um pecado condenado de forma capital no Velho Testamento, né, por apedrejamento também. Em João capítulo 8, no Evangelho de João, Jesus é descrito tratando uma mulher adúltera e, apesar do clamor da sociedade da época ali, dos judeus de quererem matar aquela mulher por apedrejamento, Jesus não a condenou para o apedrejamento, ao contrário, ele a absolveu, e aquilo ali é a base para a regeneração, né, do crente. Então o pecador, ele é regenerado a partir da graça de Deus. Regeneração, mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de mentalidade, e a condenação quem dá é Deus e não o homem. Então essa mudança de mentalidade foi brutal do Velho para o Novo Testamento, e até hoje os cristãos vivem dessa forma, e qualquer um que prega diferente disso está ferindo completamente a palavra. Lembrando que nós não estamos falando que não é correto pregar a respeito do erro do homossexualismo. O correto seria capitalizar, tornar isso uma pena capital, né? Então, pregar a morte dos homossexuais, ou então a exclusão dos homossexuais de alguma forma por causa disso, né? Mas ao contrário, não é isso que nós aprendemos a respeito das atitudes do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, né? Então, o ponto
Então, lembrando, né, então a homossexualidade continua pecado com a mesma seriedade, a mesma gravidade, mas o juízo quem aplica é Deus, e aos homens é dado a oportunidade de pregar o evangelho e pregar o arrependimento para aqueles que estão em pecado, seja homossexualismo, seja qualquer outro tipo de pecado. Aí nós acabamos entrando, na verdade, no item 6, perdão, no item 5, que é os cristãos, na verdade, não devem ter preconceitos contra homossexuais. Eu sei que isso é um ponto que as pessoas podem muitas vezes não admitir abertamente, mas a gente sabe que muitos cristãos podem abrigar dentro de si preconceito contra o homossexual. E isso é uma prática condenada diante de Deus, né? Isso a gente pode achar em Tiago, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz que a igreja não deve ter fé com acepção de pessoas. Na verdade, no texto de Tiago, o contexto indica que ele estava falando a respeito de você negligenciar o pobre em relação ao rico, que era uma coisa que eles viviam ali na igreja de Tiago, né? Só que isso vale para qualquer outro tipo de acepção. Então, você fazendo uma acepção por causa do pecado da pessoa, porque ela é homossexual e não é uma mentirosa, por exemplo, você aceita uma mentirosa na sua igreja, mas você não aceita um homossexual, você está tendo fé em acepção de pessoas, isso é pecado, como diz ali em Tiago 2,9. E, na verdade, a gente entra no ponto 6 aqui agora, que é o seguinte: a prática homossexual ela é tida como um pecado de igual perigo, igual problema e com a mesma condenação de pecados muito mais aceitos diante da comunidade cristã. Então, quando a gente fala de avareza, por exemplo, ou a gente fala de uma pessoa ser maldizente ou boca suja, né, o clássico boca suja, esse pecado eles são tão graves e sérios quanto a homossexualidade, como a gente pode ver em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo fala disso. Eles têm a mesma punição, todos eles estarão fora do reino, diz Paulo, estarão fora, serão lançados fora do reino, né? Os idólatras, os adúlteros, os homicidas, os efeminados, os maldizentes, os avarentos, nenhum deles vão herdar o reino. Então, assim, a gente precisa perceber que esse pecado ele não tem ele tem mais uma estigma social do que, na verdade, uma estigma espiritual, porque espiritualmente nós estamos todos nus e patentes diante de Deus, e nós vamos prestar conta de todos os nossos pecados, independente de quais sejam, e a seriedade deles é maior do que a gente pode imaginar, e muitas vezes a gente gosta de caracterizar pecado, o homossexualismo, como algo mais profundo. Claro, todos eles têm a sua profundidade e as suas consequências, mas sem a menor dúvida, diante de Deus devemos tratar com a mesma seriedade e o mesmo amor, a mesma paciência e o mesmo carinho no seio da igreja. E o que a gente pode pensar a respeito desse ponto 7, né, a gente pode dizer, na verdade o ponto 6, né, foi isso, o ponto 7, a gente pode ver que Paulo mesmo ele confirmava que ele tinha ex-homossexuais na igreja dele lá em Corinto, né? Ele fala depois de citar todos esses pecados que a gente citou, avareza, efeminado e ladrão e homicida, ele fala assim: isso foi alguns de vós antes, mas Deus os libertou. Então, assim, Paulo tinha ex-homossexuais na sua igreja. E o que a gente pode perceber, né, é que isso é uma mentira, né? Quando as pessoas falam que não existe um ex-homossexual, não tem como você virar e desvirar, sei lá qual que seria o termo a respeito disso, mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, assim como qualquer outro pecado, Deus consegue libertar o homem do pecado, do domínio do pecado, para a liberdade da graça de Deus e ser um cristão servo, fiel, firme diante de Deus, que nega os seus desejos, as suas vontades, como fosse qualquer outro. Né? E aqui a gente entra no ponto 8, que é dessa forma, se a gente imaginar isso desse jeito, então é perfeitamente plausível a gente pensar que existem pessoas que vão lidar com esse problema de homossexualismo pelo resto das suas vidas, né? Algumas pessoas Deus liberta instantaneamente ou com o tempo, e a pessoa realmente se torna liberta, ela não tem mais nenhum tipo de tentação homossexual. Mas não seria impossível imaginar que pessoas, na verdade, vão lidar com isso pro resto da vida. Elas podem lidar com isso da mesma forma que outros cristãos lidam com outros tipos de pecado, como a mentira, como a avareza, como, enfim, alguma outra coisa. E não caminhar nessa prática, né, mas simplesmente lutar contra isso. A boa batalha, né? Eu acabei a carreira, eu combati um bom combate. É um bom combate, né? Quando você luta contra algo que Deus realmente indica e você vence aquilo pelo poder que há no sangue de Jesus e pela graça de Deus, você se torna vencedor nessa batalha, né? Mas uns vão ser libertos completamente e quiçá outros não, e vão
depender e serem relembrados por Deus cotidianamente de que eles são dependentes da graça de Deus e precisam da misericórdia do Senhor e só Deus mesmo pode abençoá-los para que sejam vencedores diante dessas batalhas. E por fim, a última coisa que eu queria citar, né, que é o ponto 9 aqui, é que existem outros pecados, né, que foram citados a respeito de Jesus que a gente trata com muito mais leveza. Por exemplo, o adultério, né? O adultério ele é muito mais simples do que a gente imagina. O próprio Senhor Jesus disse que o adultério é aquilo que passa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Se a gente está sentindo isso por uma outra mulher e a gente não controla essas coisas, a gente seria um hipócrita de dizer a respeito de qualquer outro pecado, porque isso é tido como adultério diante de Deus e os adúlteros não herdarão o reino. Então, a gente não deve ser hipócrita. A hipocrisia é algo que Deus combateu ferozmente nos fariseus, e os cristãos precisam zelar para que não caiam na mesma vala de acusação, e você possa, na verdade, ser uma pessoa humilde, que reconhece seus pecados e sabe que outros que estão entrando na igreja precisam do mesmo amor, do mesmo carinho que você precisa para vencer as suas próprias batalhas diante de Deus e todos sermos unidos em Cristo, num corpo só, na sua volta. Então, o objetivo desse vídeo foi justamente transmitir um pouco dessas informações. Se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguma pessoa, vai edificar alguma pessoa, compartilha, né? Se você gostou, assina o canal, dá um like e a gente vai estar aqui próximo. Pode deixar comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que edifica, fica à vontade de comentar conosco. A gente vai ter o prazer de poder compartilhar e interagir a respeito desses assuntos e outros mais. E obrigado pela tua atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau.